Pessoal, muito obrigado aí pela participação de vocês para assistir a mais um seminário. Hoje nós temos o professor Luciano, né, de Luciano Heitor Galegos Marim. Ele é da Universidade Federal do Paraná. Ele trabalha no Departamento de Ciência e Gestão da Informação. Ele já foi pesquisador visitante da University of Southern California, né, nos Estados Unidos. Ele também fez pós-doutorado na mesma universidade em 2015. Ele fez seu doutorado em engenharia, né, pela Université de Rennes, França. Ele fez mestrado no ITA, na área de engenharia eletrônica e computação, para a área informática, em 2009. Ele também tem uma pós-graduação em administração de empresa pela FGV São Paulo, né? Ele fez a graduação dele em análise de sistema. Além disso, ele também fez a graduação em tecnologia de processamento de dados. Ele é técnico eletrotécnico. Ele trabalha no ensino acadêmico, em projetos de pesquisa, da área, quer dizer, na área de desenvolvimento e inovação com empresas, iniciativas públicas e governamentais. E as linhas de pesquisa que o Luciano está envolvido são ciências sociais, computacionais, gestão da informação, sistemas colaborativos e agentes conversacionais. Luciano, mais uma vez, muito obrigado pela presença de você aí e espero que pessoas gostem e, quem sabe, a gente interaja mais aí. Agradeço demais por participar do nosso programa aí. Tá certo. Então, Vidier, muito obrigado pelas palavras aí. Eu agradeço também o convite que me foi feito com o Vidier fazendo intermédio, né? E pela pós-graduação do INPE, pela CAP, né? E para mim foi um grande prazer, né? Uma honra receber o convite e poder compartilhar um pouco aí com vocês sobre o que eu venho trabalhando em termos de ciências sociais computacionais, né? Os assuntos envolvidos com essa área de pesquisa, que é relativamente nova, e eu pretendo fazer aqui a apresentação dentro de um tempo adequado, né, para também ter tempo para conversar com quem eventualmente tem alguma pergunta, né? Caso haja algum problema de falha aqui na comunicação, tudo, eu peço que me avisem para que eu possa fazer uma alternativa aqui e continuar conversando com vocês, tá bom? Caso alguém tenha interesse também de conversar comigo após aqui a apresentação, também deixo aqui o meu e-mail, que já está aqui em tela, né? luciano.galegos@ufpr.br, e para mim será um prazer aí conversar com cada um de vocês, tá bom? Bom, para falar um pouquinho sobre as ciências sociais computacionais e o comportamento no mundo digital, né? Primeiramente, eu fiz aqui uma seleção de tópicos, vou fazer uma brevíssima apresentação pessoal. O Vidier já fez as honras da casa, né? Já fez uma introdução sobre a minha trajetória, porque ela tem a ver também com o contexto da forma como eu cheguei nesse assunto, né? Depois eu vou falar sobre contexto histórico e eu vou entrar especificamente na parte de Computational Social Science ou ciências sociais computacionais, que é uma área de conhecimento que teve o termo cunhado em 2009, como nós veremos daqui a pouco. Vou entrar na parte dos casos práticos, que está diretamente relacionado com as minhas pesquisas, com o material que a gente publica. Depois eu vou entrar em novas perspectivas, né, dados os desafios que nós temos na parte de coleta de dados, né, atualmente, e algumas considerações finais, né? Então, na minha apresentação pessoal, aqui eu fiz em 2 slides aqui um resumão, né? Boa parte o professor Vidier já falou, né? Então, da minha trajetória acadêmica, onde basicamente eu vou destacar 2 pontos aqui que tem a ver com o mestrado no ITA, né? Então, eu tive a oportunidade também de ir ao INPE, já conversei com professores do INPE, tem um ambiente super agradável aí, e também participei de alguns cursos aí de verão, né? Que normalmente é oferecido. Então, já tive aula com o Solon, já tive aula com outros professores aí, inclusive com o Rafael, né? Que não está conosco aqui, mas que sempre acompanha aqui esse tipo de aula, né? Então, quando eu fiz o meu mestrado no ITA, eu me voltei bastante para a parte de inteligência artificial e, mais especificamente, na parte de redes neurais artificiais. Na época, existia um projeto, e esse projeto era um projeto em conjunto com a Agência Nacional de Águas, e ali eu tive um primeiro contato de como utilizar técnicas desse tipo voltado para uma
algo prático. Então, a ideia ali era fazer previsão de cheias, né, onde eventualmente não houvesse modelos hidrológicos para isso. E por conta desse meu mestrado, eu depois acabei fazendo meu doutorado, também envolvendo essa parte de técnicas onde a gente possa fazer previsão, mas no caso, mais especificamente com técnicas de inferência estatística. Então, deixei um pouco de lado essa parte de redes neurais e fiquei mais voltado para a parte de derivação matemática, de derivadas parciais, para fazer inferência estatística sobre danos em estruturas. Então, vejo que até aqui eu não falei nada de comportamento, né? Então, está tratando de algo físico mesmo, né? O meu pós-doutorado, que foi na USC, na University of Southern California, aí eu procuro utilizar essas técnicas, né? Aplicando, então, a parte comportamental, que a gente vai ver daqui a pouco. E, basicamente, na minha trajetória, quando eu terminei isso tudo, acabei voltando para o Brasil para poder, então, aplicar, trazer esse tipo de pesquisa aplicada aqui. Então, atualmente estou na UFPR, e essas são basicamente as áreas onde eu trabalho. O professor Vidia já falou de algumas delas, mas, inclusive, a parte de ciência de dados e chatbots inteligentes, eu também trabalho com isso, né? Então, de alguma forma, a parte de ciências sociais computacionais ou auxilia ou faz uso de, eventualmente, dados e técnicas que têm a ver com essas outras áreas, né? Dentro da Universidade Federal do Paraná, ali eu fico alocado no Departamento de Ciência e Gestão da Informação, então nós temos um bacharelado em Gestão da Informação, que basicamente é a intersecção entre a parte de gestão, administração, a parte da tecnologia da informação, que envolve toda a parte de inteligência artificial, métodos de análise, métodos quantitativos de análise, banco de dados, que são temas interessantes da parte da tecnologia de informação, e também a parte de ciência da informação, biblioteconomia, arquivologia, como recuperar, armazenar, processar dados de forma a adequar todo esse conhecimento que vem da ciência da informação e da biblioteconomia, tá? Então, dentro desse contexto histórico, assim como eu acredito que vários de vocês são também, são brasileiros, né? E eu passei por toda essa trajetória dentro aqui do Brasil, que normalmente é tido como um país super alegre, feliz e tudo, né? Cheio de belezas naturais, mas que tem lá seus desafios, né? Eu até deixei o termo aqui, pobreza e inequidade, especificamente, aqui usei uma espécie de neologismo, né? Para fazer um paralelo com o que, como é chamado lá fora, né, poverty and inequality, para poder mostrar para vocês o panorama, que é a ideia de onde começou a surgir a minha ideia de tentar aproximar essa parte mais das diferenças que eu percebia aqui no Brasil e de onde eu vejo, que é de São Paulo, de alguma forma aplicada a toda a minha formação de mestrado e doutorado, principalmente, né? Então, baseado nisso, eu comecei a procurar por materiais que pudessem, então, auxiliar, de alguma forma, poder dar insights, né, novas ideias, e eu pudesse utilizar isso, de alguma forma, para entender a parte das cidades, das pessoas nas cidades, né? Então, se a gente observar aqui, nós temos, então, 4 livros, né, onde cada um deles são de áreas diferentes, às vezes são até referências. Então, por exemplo, The Image of the City é um livro referência para quem faz arquitetura e urbanismo, por exemplo, né, do Kevin Lynch. Kevin Lynch ele fez lá o seu doutorado na Universidade de Harvard, basicamente, e ele fez um estudo em várias cidades do mundo, né, tentando entender a forma como essas cidades eram projetadas e como que o projeto dessas cidades influenciava as pessoas. Então, uma das cidades, inclusive, é Brasília, né, que é uma cidade planejada. Então, eu vejo que aqui tem um aspecto da arquitetura. Um outro livro interessante é o The Death and Life in Great American Cities, da Jane Jacobs. A Jane Jacobs, diferentemente do Kevin Lynch, ela era jornalista, né? Então, a ideia aqui dela era, em diferentes cidades americanas, ela entrevistava, conversava com pessoas para entender as dinâmicas e o que elas achavam em relação àquelas cidades. Então, por exemplo, em Nova York, como que as pessoas se comportavam, por exemplo, como que elas pensavam na parte de segurança, como que elas conversavam entre si em relação a isso, como elas se sentiam na cidade, né? Do ponto de vista jornalístico, né? Esse terceiro livro que eu mostro aqui, The Measurement of Meaning, que é a medida do significado, né? Ele já tem um aspecto da psicologia comportamental. Então, esses 3 livros que eu falei até agora são livros dos anos 60 e anos 70. E aqui, nesse terceiro livro, então, basicamente o que nós temos é uma forma de tentar medir a parte de
a parte do que as pessoas sentem, né? Por meio de palavras, por meio de eletrodos. Então, dado uma determinada palavra, dado um determinado texto, se há alguma forma de a gente transformar o que a gente sente em algo mensurável, não é? E, mais recentemente, aqui em 2013, né, esse livro Rap-Seed tenta fazer uma mistura de tudo isso. Inclusive, tem um vídeo no YouTube, né, caso alguém tenha interesse, onde você pode utilizar esse livro, esse título de livro, para verificar um experimento que foi feito em Nova York, onde basicamente as pessoas entram no ambiente e elas acabam expressando, não só com palavras, mas o que o corpo mesmo da pessoa exprime em termos de reação dado o ambiente onde a pessoa está, né? Então, vejo que aqui eu trato não só dos ambientes, né, que trata de pessoas, do comportamento dessas pessoas. Até agora, eu não cheguei na parte digital em si, mas de iniciativas que tratam dessa parte comportamental, dado formas também de medir essas coisas, né? Mas o livro que mais me chamou a atenção até hoje, sem sombra de dúvidas, na verdade é um livro, são vários ensaios, né, do Stanley Milgram, que é uma pessoa conhecida, né, também aqui no mundo computacional, mas ele era um psicólogo social, né? Então, ele tem esse livro de ensaios que eu recomendo aqui fortemente para quem tem interesse, que é o indivíduo no mundo social, né? Então, deixei aqui dois experimentos que tem nesse livro. Um é o seis graus de separação, né? Que é basicamente a ideia de, a partir de uma pessoa, essa pessoa manda randomicamente essa carta para outras pessoas em algum lugar do mundo, né? Aí a ideia é, mesmo se a pessoa não conhecer você para lhe devolver a carta, mas talvez essa pessoa conheça alguém que possa conhecer você. Então, pelo número de pessoas que essa carta precisa passar para voltar a você, qual é a quantidade? Então, quando ele fez essa pesquisa, né, de forma ainda não digital, ele percebeu que eram aproximadamente 6 graus de separação. E hoje em dia nós temos aproximadamente entre 3 e 4 graus, dado o avanço da internet e das redes sociais, né? Um outro experimento que ele fez também interessante, que é o The Obedience of Authority, né? Então, basicamente, ele demonstrou ali um experimento mais polêmico, onde ele demonstra a como que as pessoas são capazes de obedecer a uma autoridade, mesmo se for uma situação onde a determinada pessoa ela não tenha vontade de fazer aquilo que ela quer fazer. Então, se vocês observarem aqui na figura da direita, na parte inferior, nós temos três pessoas, onde duas delas são atores, mas não são pessoas com aquela função de verdade, né? Então, nessa parte daqui do fake test subject, ele é um ator, e aqui o experimentador é um outro ator. Então, você tem duas pessoas, onde o experimentador ele tem uma função ali de autoridade. E o voluntário é esse sujeito aqui. A ideia é que, e é tudo de mentira, né? Mas a ideia é que, à medida que o experimentador faça uma pergunta e o sujeito aqui da esquerda ele erre, então a pessoa aqui que é o subject, ele administra um choque. E esse choque vai aumentando, aumentando, aumentando à medida que a pessoa a pessoa aqui que está fazendo o teste que erra de propósito acaba e leva um choque entre aspas porque é de mentira, não tem choque nenhum. E o que ele demonstrou que a imensa maioria das pessoas chega até os 400 volts de forma, né, que não é verdadeira, mas mostrando que as pessoas acabam obedecendo o experimentador mesmo quando elas queiram parar. Ele disse para continuar porque é um experimento importante. Mas o mais importante de tudo isso é esse capítulo número 7, que são sobre os mapas psicológicos em Nova York. E esse experimento aqui foi repetido em vários outros locais. Então, a ideia, basicamente, é que nós temos, então, pessoas que são levadas com uma pessoa, um guia, né, de uma cidade, e à medida que elas caminham na cidade, elas vão colorindo locais, é, parques, né, praias, enfim. Pelos locais que elas passam, elas coloram com cores diferentes, dado a dado o que ela sente, né? Então, por exemplo, eu pinto de verde aquilo que me agrada, pinto de vermelho aquilo que não me agrada, e ele começou a perceber, por meio desse tipo de iniciativa, que existiam padrões. E esses padrões, eles se repetiam, né, em outras cidades. Então, vejam, a ideia aqui é a seguinte: será que dá para misturar, né, ou aproximar essa
questão do que as pessoas sentem em locais diferentes, em cidades diferentes, de uma forma que a gente consiga medir isso e também trazer essa questão de contraste, dependendo do local que a gente vive. Né? Eu até repetir aqui na direita, né? Uma foto importante, que é uma foto interessante da de São Paulo, que a gente, quem é da capital de São Paulo, né? Que conhece a Zona Sul ali de São Paulo, já viu fotos disso, sabe que ali a gente tem tem um bairro do Morumbi, né? É um dos bairros mais ricos ali de São Paulo, e ele faz divisa já com Campo Limpo, que é um bairro muito pobre. Então, essa divisão entre o muito rico, como a gente pode ver nesse prédio aí, né? Tem piscinas ali, privativas, né? E o muito pobre, né? A gente chama de faixa de Gaza paulistana, né? Para quem é lá de São Paulo. E a minha ideia basicamente era, será que há alguma maneira de aproximar tudo isso, né? Então, eu comecei a fazer pesquisas, encontrei esses tipos de materiais, falando sobre inequidade, falando sobre escassez, né? Então, por exemplo, um dos materiais que me inspirou é esse que nós vemos aqui na esquerda, né? Então, as consequências de ter muito pouco. Então, basicamente, esses três pesquisadores, principalmente o último, o Eldar Shafir, ele também tem acabou contribuindo com um artigo que foi publicado no New York Times chamado No Money, No Time, ou seja, basicamente, as pessoas, quando elas têm uma necessidade de sobrevivência, para ganhar dinheiro, para sobreviver, elas não têm espaço cognitivo, basicamente, para poder sair daquela situação. Então, as chances dela sair, as consequências dela estar nessa situação, para ela sair desse tipo de situação, é muito difícil, né? Isso acaba afetando até a parte de desenvolvimento cerebral, como a gente pode ver aqui, no segundo artigo aqui. Tem também toda uma parte de diversidade, né, econômica, dependendo da situação onde a pessoa está. Isso a gente vai confirmar daqui a pouco, nos artigos. Ou seja, dependendo da diversidade de contato que as pessoas têm, ou que os países têm, ou que os locais onde as pessoas estão tenham, isso influencia fortemente nas oportunidades, na forma como as oportunidades chegam para as pessoas, né? E aí a gente entra especificamente no tema ciências sociais computacionais. Quer dizer, toda essa abrangência, veja que eu comecei a trabalhar com esse assunto, comecei a pesquisar esse assunto em 2013, 2014, então são aproximadamente 10 anos, e para poder começar a ter algum tipo de resultado e poder fazer então meu pós-doutorado para aprofundar o assunto, né? Então, a ideia aqui das ciências sociais computacionais é que a gente parte das ciências sociais, não é? Então, por exemplo, da psicologia social, que tem a ver com o que as pessoas pensam e sentem em determinadas situações, a sociologia, que é uma ciência social não aplicada, basicamente, né? Ela teoriza, mas fala sobre as relações entre as pessoas, as ciências políticas, né? Que tem a ver com como as pessoas governam a si mesmas, como funciona a socioeconomia, o aspecto de riqueza, como as pessoas lidam com a riqueza e como isso também acaba afetando de alguma forma o comportamento delas, e a questão cultural, quando a gente entra na parte antropológica, né? Tudo isso aproximando e associando ao que o mundo digital nos traz hoje. Então, o que nós temos é que, cada vez mais, a gente tem aqui o nosso mundo físico, né, permeado pelo mundo digital. Então, basicamente, todo mundo tem um dispositivo desse aqui, né, um telefone celular, por exemplo, né? E, basicamente, o que a gente carrega no nosso mundo físico, a gente acaba também carregando no nosso mundo virtual. Então, a ideia é que a gente tenha todo esse panorama, e para isso a gente tem ali a possibilidade de verificar padrões, construir modelos matemáticos, estatísticos, para poder fazer inferências sobre isso tudo, e o mais importante, aproximar as teorias sociais para corroborar ou não, né, o funcionamento delas em relação ao que a gente tem de acesso a dados hoje e não tinha antigamente, né? Quando essas tecnologias, o acesso às mídias sociais, às redes sociais online nos oferece, né? Tudo isso envolvendo sociedade, né? Bom, para que isso tudo pudesse acontecer, nós fatalmente traz as redes sociais, as mídias sociais e a forma como isso tudo está conectado. Então, a gente acaba chegando no assunto de Big Data. Quando eu comecei a conversar sobre isso, na época, comecei a pesquisar sobre isso,
falava-se sobre 3 vezes, né, da velocidade, né, de produção desses dados, né, no volume e na variedade, né? Então, a maior parte desses dados eles são não estruturados, né, ou semi-estruturados, mas são dados que as pessoas ou produzem ou consomem da internet, né? Hoje em dia tem mais outros, porque tem a parte de visualização, o valor que isso agrega, né? Enfim, hoje em dia são 7 vezes, né? Na minha época eram 3 vezes, né? E a ideia toda é que a gente pode utilizar esse tipo de dados para nos auxiliar. E aí eu cheguei nesse artigo, né? Então, um pouco antes de poder fazer meu pós-doutorado especificamente na área, esse aqui é o artigo inaugural do assunto, que foi publicado na Science, na revista Science em 2009, né? Onde tem ali as premissas das ciências sociais computacionais, né? Então, observem só que nós temos três grandes conjuntos aqui, onde fica claro que as ciências sociais computacionais ela tem ali algo muito próximo do que são as ciências de dados, né? Então, nós temos ali os métodos computacionais, as ciências da computação, então a gente depende de técnicas não só técnicas, mas de tecnologias que envolvem a computação em si, mas também da parte, por exemplo, da inteligência artificial, né? Que envolve o aspecto matemático computacional. Mas, para além disso, nós também temos métodos quantitativos, principalmente, tá? Então, esses métodos quantitativamente falando, o que vai acabar acontecendo é que nós vamos aproximar técnicas de modelagem de inferência estatística, que não necessariamente é computacional, pensando justamente na parte da modelagem, da estatística descritiva, do entendimento dos dados, mas nesse caso aqui a gente trata disso tudo voltado para a parte social, das ciências sociais. Então, veja que a gente pode tratar as ciências sociais computacionais especificamente com métodos quantitativos e ou técnicas computacionais. Quando eu junto isso tudo, então eu foco na parte dos meus dados, pensando nas ciências sociais computacionais. Então vejam que a gente tem aqui toda essa parte das teorias sociais, economia comportamental, por exemplo, né? Voltado para o uso de técnicas que envolvem métodos quantitativos e computacionais. Um ponto muito importante quando a gente trata das ciências sociais é a forma como a gente coleta os dados, né? Eu acabei de falar, por exemplo, da parte das mídias sociais, a gente vai tratar mais vezes hoje, mas ela não é a nossa única fonte. Então, um ponto muito, muito importante, como a gente pode ver nessa figura, que retrata muito bem o que eu estou querendo dizer aqui, é que a gente tem ali fontes de dados que podem acontecer de várias formas, mas um ponto que é extremamente interessante são as fontes não usuais. Principalmente se essas fontes usuais forem meios indiretos, onde eu não precise interferir na forma como coleto esses dados dos usuários. Então, normalmente, nós temos dois tipos de coleta de dados, são os dados primários e os dados secundários, né? Os dados primários são normalmente feitos de uma forma que nós mesmos coletamos esses dados por meio de questionários, surveys, por exemplo, ou pesquisa participante, onde a gente se insere em uma comunidade, por exemplo, e faz ali a coleta de dados baseados em algum tipo de instrumento de coleta, né? Uma outra coisa é quando as pessoas escrevem livremente o que pensam, o que acham. Isso acontece bastante no meio digital, né? Então, o meio digital ele nos permite captar dados sem necessitar desses questionários. Então, vejo que é o aspecto das ciências sociais, pensando nas teorias, sem eu ter essa necessidade de coletar diretamente, né, os dados por algo que seja rígido, como um questionário, permite que as pessoas falem mais livremente aquilo que elas pensam, o que elas acham. Né? Então, é como se eu tivesse uma pista de Fórmula 1, onde no começo nós não temos traço nenhum, mas à medida que as pessoas, que os pilotos vão correndo nessa pista, vão deixando ali as marcas por onde elas passam. Né? Então, as ciências sociais computacionais é basicamente
grosso modo isso. Então, a gente tenta, com métodos computacionais e estatísticos, verificar os traços, os rastros que as pessoas deixam digitalmente na grande pista que nós temos, que são as mídias e onde as pessoas estão fisicamente nesse mundo. Por isso que tem aqui um outro termo que eu trago também, que está diretamente ligado, e com o avanço, né, das nossas tecnologias, de IoT, por exemplo, né, isso fica cada vez mais forte, que é a informática urbana, que é onde basicamente a gente tem a parte das experiências urbanas, né, compartilhadas por conta dessas tecnologias dentro do contexto onde as pessoas vivem, no contexto social, né? Então vejo que esse termo também é algo relativamente novo, né? Está falando de tanto das ciências sociais computacionais como da informática urbana, que tem a ver também com essa forma digital das pessoas utilizarem as cidades, né? São assuntos aí que têm aproximadamente 10, 11, 12, 13 anos, mais ou menos, né? E aqui é uma figura que nós temos que basicamente resume tudo isso. Então, nós temos duas camadas. A camada física, que é a camada do ambiente onde nós vivemos, né? Então, casas, apartamentos, ruas, shopping center, escolas, né? E tudo isso permeado pelas tecnologias que nós utilizamos, né? Então, normalmente a gente compartilha o que a gente acha ou aquilo que a gente sente, utilizando essas tecnologias que estão numa camada digital, mas que reflete aquilo que a gente vive no mundo físico, no mundo palpável aqui, que é onde nós estamos, né? Então, nesse sentido, né, eu vou começar a mostrar alguns resultados obtidos, então, de trabalhos que a gente fez, né, trazendo justamente a ideia de onde esses dados vêm, baseado em perguntas científicas que a gente possa fazer. Então, a ideia aqui dos casos práticos é trazer também alguns tipos de insights aqui, né, para todos, de tal forma que eu possa mostrar que talvez a pergunta que a gente queira responder, a pergunta científica que a gente queira responder, seja o balizador da escolha ali, da forma que a gente vai poder captar os dados e as técnicas, né? Como se a gente fosse a um médico, por exemplo, a um oculista, né? Então, basicamente, a gente é como se cada técnica computacional e estatística fosse ali um tipo de lente diferente que nos permite tratar os dados, né? Então, isso nos ajuda a poder enxergar padrões ou fazer modelagens, desenvolver modelagens, pensando justamente nisso tudo, né? Então, a metodologia que a gente utilizou para isso tudo, né, a base de dados que primeiramente eu vou mostrar aqui nos nossos 3 primeiros resultados, tem a ver com o local onde eu passei meu pós-doutorado, isso em 2015, né? E depois como pesquisador visitante em 2016. Então, a ideia aqui é que nós fizemos uma coleta de 7 milhões de tweets georreferenciados, né? Onde nós tínhamos, então, 340 mil usuários, 700 mil Foursquare, que é um aplicativo, basicamente, que a gente associa ao Twitter. Então, isso é interessante porque a gente acaba associando ao Twitter, as mensagens do Twitter, que compartilham o que as pessoas pensam ali, sobre onde elas estão, ou qual a situação que elas têm, mas de forma georreferenciada. Então, o Foursquare, basicamente, ele permite que a gente faça os check-ins, né? Então, quando a gente vai ao aeroporto, quando a gente vai ao restaurante, ele faz um check-in e a gente basicamente compartilha aquilo que a gente acha naquele momento, né? De forma georreferenciada. E 2,6 milhões de menções, né? Então, menção basicamente é quando a gente faz referência a uma mensagem referenciando a pessoa ou alguém que a compartilhou ou que escreveu, né? Então, basicamente, então a ideia era o contexto da cidade ali, de Los Angeles, né? E então a gente pensou também na anonimização, né? Para proteger a questão do usuário, né? E não expor os dados pessoais, né? Porque a granularidade, né? Em termos de precisão, em relação
ao que o usuário compartilha, basicamente a gente consegue descobrir, se fosse fazer de forma individual, a rotina da pessoa, né? Que hora que acorda, que hora que sai de casa, que hora que volta para casa, que horas que vai para a academia, quer dizer, aí já foge do contexto nosso aqui de responder perguntas mais sociais, né? Seria algo, né, que não caberia aqui para a pesquisa e poderia dar problema em relação à privacidade da pessoa, né? Além disso, nós também coletamos dados em relação à origem e destino, em relação a onde as pessoas trabalham. Então, tem ali a questão dos empregos, né? Dado os locais, né? Onde as pessoas trabalham e a trajetória também delas. E os pontos de interesse, então, por exemplo, dentro de uma cidade, a gente tem ali academias, supermercados, praia, parques, né? Então, são pontos de interesse que podem existir, né, dentro da nossa cidade. Então, a gente também fez uma coleta desses dados. Então, como que a gente fez essas coletas? Bom, aqui na parte do Twitter, basicamente, a gente fez ali, a gente usou uma API na época do Twitter, né, que era permitido. E isso aqui, hoje em dia, está ficando cada vez mais difícil, né, porque o Twitter era o nosso último recurso, basicamente, de coleta de dados de redes sociais, e nem agora a gente consegue mais fazer isso, embora tenham maneiras de se fazer, mas não tão diretas como a gente fazia antigamente, né? Esses outros dados aqui sobre origem de destino, pontos de interesse, né? O próprio site do governo americano nos fornece esses dados, né? E também o census americano, que é o American Fact Finder, né? Então, a ideia ali é que, assim como nós temos no IBGE, a gente consiga coletar dados demográficos, socioeconômicos, por exemplo, envolvendo população, renda, número de residentes dentro do mesmo local, enfim, vários tipos de dados demográficos socioeconômicos, e juntar tudo isso, né? Então, veja que a gente está tratando de tweets, dados demográficos socioeconômicos, pontos de interesse e mobilidade. Tá? Tudo isso junto. E a partir daí, a gente começa a tratar esses dados, né? Fazer trabalhos estatísticos de correlação, tudo para entender, ou eventualmente até usar algum tipo de técnica de pré-análise, como análise fatorial, para poder determinar quais são variáveis ali mais próximas uma das outras. Dependendo do caso, a gente até pode ficar com alguma variável, mesmo se ela não tiver muita relação com as demais, caso seja importante para a pergunta que a gente queira responder cientificamente. Bom, como que a gente, qual foi o pivô, né, a referência principal de todas essas fontes de dados? Bom, a gente fez ali um agrupamento por aquilo que a gente chama de track. O track, né, é o que basicamente a gente conhece no Brasil como setor censitário, né? Então, não é o nosso CEP, que é aquele código residencial que todos nós temos, por exemplo, quando a gente vai montar uma carta, tem que colocar o endereço CEP, mas também não é um nível individual, ele é algo intermediário, onde normalmente, né, um setor censitário ou um track, ele tem a ver ali com uma área homogênea, tem características econômicas de vivência muito semelhantes. Então, na direita aqui, o que nós vemos é um mapa ali de Los Angeles, né, com muitos tracks, aproximadamente 1.800, onde cada track, ou cada setor censitário tem o seu código, né? Então, a ideia é que a gente agrupasse, como nós tínhamos, né, o georreferenciamento, a ideia é que nós pudéssemos agrupar os tweets por track, ou por setor censitário, né? E, a partir dali, fazemos a nossa análise, né? Além disso, os tweets foram analisados por meio de analisadores de sentimentos. Então, embora que não seja exatamente o tema nosso aqui da nossa conversa aqui, da nossa palestra, o que eu posso dizer é que nós temos basicamente três tipos de analisadores de sentimentos. Então, a análise de sentimentos é uma sub-área de processamento de linguagem natural. Dentro do processamento de linguagem natural, nós temos vários outras sub-áreas. Então, por exemplo, sumarização de texto, uma sub-área. Natural Language Understanding, que são utilizados nos chatbots, é uma sub-área. Geradores de respostas são outra sub-área. Tradutores é uma outra sub-área, né? Hoje em dia a gente tem aquelas grandes linguagens, né? LLM, modelagem de grandes linguagens, e a análise de sentimentos é uma delas. E dentro da análise de sentimentos nós temos três tipos, basicamente, de analisadores de sentimentos. Temos aquelas que são baseadas em léxico,
onde basicamente são especialistas, são pessoas, linguistas, que fazem uma espécie de dicionário, não é? De termos, e através desses termos fazer ali um ranking, não é? Uma escala entre o que é positivo e negativo em termos de termos. Então, quando a gente tem uma frase, o que é analisado são as palavras daquela frase que possuem algum tipo de significado. E aqui esse é um ponto importantíssimo, tá, pessoal? Dentro de um texto, nós temos a forma em si, que é a parte sintática, e nós temos o significado, a parte semântica. Então, o interesse aqui é que a gente tire o que não tem interesse semântico e analise somente aquilo que tem interesse, de fato, para a nossa análise. Então, o primeiro caso aqui, que é o Sense Strength, que eu até deixo aqui um link para quem quiser utilizar, é gratuito, inclusive, feito em Python, e tem para várias línguas, inclusive em português, tá? No caso, a gente fez em inglês, né? Porque os tweets coletados eram todos em inglês. Então, a ideia aqui é que a gente fizesse numa escala ali de entre -1 e -5 a parte negativa daquela palavra, de uma palavra, e entre +1 e +5 a parte positiva. Então, uma mesma palavra ela pode ser mais positiva ou mais negativa, não é? Então, por exemplo, se a gente tiver uma palavra cujo a parte positiva dela for 3 e a parte negativa for -1, o resultado é 2, então ela tem uma tendência positiva, né? Então, o máximo é +5, e em termos de positividade, mínimo -5 em termos de positividade. E o outro é o léxico WBK, também feito de forma linguística, né, também associada a psicólogos, né, onde nós temos 3 dimensões, que é a valência, o arousal e a dominância. Então, nesse caso aqui, a valência e a dominância, elas têm uma correlação altíssima, de mais de 90%. Então, basicamente, o que elas querem dizer é o que a gente pensa ou acha de uma determinada palavra, qual é o nosso sentimento sobre uma determinada palavra. Já o arousal, ele é a nossa reação eletroquímica da pele em relação a essa mesma palavra. Então, vejo que aqui os dois analisadores de sentimentos que eu estou utilizando são basicamente baseados em léxico, mas nós também temos analisadores de sentimentos que são baseados em técnicas de inteligência artificial ou híbridos, né, com essas duas possibilidades. Né? Então, por exemplo, posso ter um analisador de sentimento ali que é feito por meio de redes neurais artificiais e associado também a técnicas de análise léxica, né? E aí eu vou comentar um pouco dos resultados, dado toda essa base de dados que a gente comentou, e as técnicas que a gente vai utilizar para poder fazer essas análises, né? Então, o primeiro deles, que é uma publicação de 2016 nossa, é se haveria alguma forma, né, baseado nos tweets e ali nos check-ins ali do Foursquare, de ligar a felicidade. E se isso fosse possível, se haveria alguma forma de verificar quais são os fatores demográficos e socioeconômicos ligados a isso. Então, no mapinha aqui da direita, o que a gente pode observar? Onde tem amarelo, tem pelo menos um check-in. Onde está em verde, tem pelo menos 2 check-ins. Em azul, pelo menos 3 check-ins. Né? Então, ou é 1, ou é 2, ou 3 ou mais. A gente verificou aqui, que, basicamente, na parte de sentimentos, né, que eu só usei um dos analisadores de sentimento para poder exemplificar, você tem um deslocamento pequeno, né, onde 5 é neutro, para baixo de 5 vai se tornar negativo, e acima de 5 positivo, então é uma escala de 1 a 9, onde 5 é neutro. Quanto mais check-ins, tem uma tendência a começar a ficar mais positivo que as pessoas compartilham. Mas na parte da direita que envolve a mobilidade, a gente pode observar, em questão de milhas, as distâncias que as pessoas percorrem para chegar num determinado local para poder compartilhar, então, o que elas acham. Então, as pessoas que têm a tendência de compartilhar sentimentos mais positivos tendem a percorrer maiores distâncias também para chegar nesses locais. Isso é um assunto, um ponto interessante, porque a constatação, basicamente, que a gente vê de teorias, por exemplo, que observam que as pessoas, para fazer uma viagem e tudo, né, tem até um tipo de complexo que se chama complexo de Poliana, que basicamente a gente tenta, nesses locais, né, positivar situações ou sentimentos que nós temos. Né? Então, mesmo se normalmente uma viagem tem uma experiência ruim,
Depois de um certo tempo, ele tende a positivar isso tudo, porque normalmente quando a gente vai para uma viagem, a tendência é que a gente tenha ali uma expectativa positiva sobre aquilo tudo, né? Então, basicamente, nesse primeiro trabalho, a gente percebeu justamente o que eu acabei de comentar, e o mais interessante é que nesses locais, né, com a linha azul que a gente acabou de ver aqui anteriormente, onde percorre-se mais distância, tem a ver com academias, parques e praias, né? E normalmente as pessoas que compartilham esses tweets normalmente têm um pouquinho mais de idade, são pessoas com a base ali dos 45, 50 anos para mais. Normalmente, né, nos anos tem muitos imigrantes, né? Então, normalmente são de populações não hispânicas, né? Que são de imigrantes que vão para lá para trabalhar normalmente, e normalmente são pessoas com pelo menos a formação superior. Para quem tiver interesse, né, o artigo que foi publicado na época no WWW, que hoje se chama The Web Conference, que é um evento super importante para quem gosta do assunto, né? Chama Geography of Emotions, Where in a City Are People Happier, né? Por conta desse trabalho, então, a gente avançou um pouco mais e quis entender um pouquinho os clusters, né? Ou seja, os agrupamentos que foram encontrados nesses locais. Então, agora a gente queria aprofundar um pouco mais a questão da popularidade, entender o que tinha nesses locais. Então, no mapa da direita, o que vocês podem observar é que nós temos esses pontos amarelos, que são os clusters, ou seja, nós temos ali basicamente negócios, né? Então, são lojas, shoppings, academias de ginástica, locais de lazer, e a gente queria ver se dava para perceber novos insights a partir desses locais. As linhas mostram o quão utilizado ou quão ligados são esses clusters. Então, basicamente, o que a gente observa, quanto mais arroxeado ou azulado são essas linhas, mais semelhanças entre os locais em termos de negócios ou em termos de uso, por exemplo, né, de um parque, por exemplo, tem esses locais. Então, o que a gente observou, o que mais tem ali tem esses clusters, eles têm diversidade de serviços, mas normalmente são serviços semelhantes entre clusters. Então, por exemplo, se eu tenho, isso aconteceu bastante. Então, por exemplo, se eu tenho um cabeleireiro ali em um determinado ponto amarelo desses aqui que nós estamos vendo na direita, também tem cabeleireiro no outro ponto amarelo. Então, ou seja, existem semelhanças de negócio. Então, até para quem pensa eventualmente em abrir uma filial, por exemplo, né, algum tipo de loja, pode utilizar esse tipo de trabalho pensando nisso, né? E os visitantes são basicamente os mesmos, ou seja, as pessoas que no trabalho anterior experienciavam sensações mais positivas com maiores quantidades de check-ins, aqui são basicamente pessoas do mesmo tipo, que têm experiências semelhantes e elas repetem de um local para o outro, locais onde elas possam ter esse mesmo tipo de padrão de que elas vivenciam, né? Então, nós tivemos dois trabalhos aqui, e o principal deles é o último aqui, que é o Travel Analytics, Understanding How Destination Choice and Business Clusters Are Connected Based on Social Media, né? Que é um trabalho publicado na parte de transporte, né? E aí a gente fez uma variação, pensando mais especificamente nas zonas censitárias, porque a gente ficou interessado em toda essa parte da questão dos hispânicos, né? Entender como diferentes grupos ali se comportavam entre locais diferentes, ou seja, será que existem fatores, né, de fato socioeconômicos que interferem nessas interações? E a gente queria ver se a gente poderia validar isso. Então, basicamente, a gente construiu um modelo. E aqui a gente está comparando dois tipos de locais diferentes, zonas censitárias diferentes, né? No primeiro caso, a gente pode perceber que nós temos muitos pontos vermelhos muito conectados entre si. No segundo caso, nós temos também pontos conectados, mas numa proporção muitíssimo menor. Então, quanto maior as conexões, a gente diz que são laços mais fortes, né? Quanto menor essas conexões, a gente diz que são laços mais fracos. Então, tem uma teoria dentro das redes sociais que a gente chama de bridging and bounding, né? Então, quando você faz bridging, significa que são pessoas, eventualmente, que têm ali uma diversidade espacial, elas têm conexões com pessoas de locais diferentes muito maior. Por isso que elas se assemelham ao caso número 2 aqui, do track número 2.
Quando são pessoas que não têm esse bridging, né, de conexões, elas são mais bounding, ou seja, são mais fechadas entre si, elas se falam também, por exemplo, por redes sociais, mas a conexão fica dentro de um determinado local, dentro de uma determinada zona censitária. Então, nós fizemos então a análise de sentimentos deles, baseado justamente nessa questão da mobilidade. E o que a gente começou a perceber é o seguinte: quanto, né, a gente pode observar a correlação aqui com alta significância em relação à valência e à dominância, né, a parte de arousal bem menor, mas que a ideia é que quanto mais diversidade espacial a gente tiver, que são esses box plots da esquerda de cada um desses gráficos, né, maior a tendência de ter tweets com palavras mais positivas. Quanto menor a diversidade espacial e mais conectadas as pessoas, menos positivas são essas palavras. Então, vejam que aqui a gente tem os laços, né? Então, quanto mais para a direita, aqui cada um desses quantiles aqui, dentro dos sentimentos a gente vai, mais negativo, né? Na escala ele fica, né? Mais para baixo. Quanto mais para a esquerda, né? Então, é mais frouxo esses laços, tem uma diversidade espacial maior, então mais felizes ou mais positivas são essas palavras. E isso a gente pode verificar, então, também nesse caso aqui. Então, quanto maior a diversidade espacial, maior a tendência, né, das palavras compartilhadas serem mais positivas do que nas outras. E a gente fez também, baseado nessa parte de diversidade espacial, a gente fez uma relação pensando na parte das variáveis demográficas socioeconômicas. Então, a gente percebeu que a parte de renda não fazia diferença, e isso é uma coisa interessante, porque também tem uma teoria social de 1979, de um pesquisador chamado Oesterlin, né? Que basicamente, ele, depois dele, perceberam que dinheiro, a questão de renda, faz alguma diferença até um determinado ponto, depois estabiliza, né? Então, vejo que a gente percebe que não faz tanta diferença aqui a diversidade espacial em relação à renda, a parte econômica, mas uma coisa que a gente achou muito interessante é que tem uma... Então, vejam que quanto mais residentes hispânicos nós temos, só voltando aqui, né? Então, nós temos, quanto menos diversidade espacial, mais sentimentos negativos nós temos e menos positivos. Então, basicamente, é essa aqui, resumindo, né, nosso comentário sobre esse artigo, né? E nós tivemos dois artigos nesse sentido, um voltado para a parte da diferenciação entre a língua inglesa e a hispânica, que tem uma diferença naquilo que é demonstrado, né? E um artigo publicado na ICWSM, que eu acabei não colocando aqui na apresentação, em 2016, demonstrando justamente esses resultados que eu comecei a mostrar para vocês. Já de volta no Brasil, aqui mais recentemente, tem um trabalho publicado pela gente, né, sobre os estados afetivos, esses estados emocionais, e a Covid-19. Né? Então, basicamente, a gente coletou dados, né, de uma base de dados importante que tem para o mundo todo, que é o GeoCovid-19, entre o período de fevereiro a maio, né, de 2020, que era quando a pandemia estava bem forte. E a gente utilizou um analisador léxico, né? A gente fez uma seleção de vários deles, né? E acabou escolhendo aqui o Vader, né? Que tinha mais prática de uso, né? Então, basicamente, o que a gente observou que dentro de tudo aquilo que a gente coletou, 86 cidades tinham uma quantidade razoável de tweets para ser analisados aqui no Brasil. Isso em estados diferentes, né? Então, o que nós podemos observar aqui são três partes diferentes. Então, vejo na parte do gráfico aqui que nós temos na parte horizontal os dias, né, ao longo desses meses. E na parte vertical, o analisador de sentimentos, onde nós temos zero quando o sentimento, né? Então, cada cidade ali, a gente faz uma média dos sentimentos em relação aos tweets que cada uma dessas cidades tem. Quanto mais positivo, mais próximo de 1. Quanto mais negativo, mais próximo de -1. Então, observe que nós temos ali muita variação até chegar à linha vermelha. Então, a linha vermelha é a notícia oficial do primeiro caso de Covid no Brasil. Depois vocês vejam que deu uma neutralizada, né? Começa a se falar de novo sobre o assunto.
e depois vem a primeira morte, e aí tem uma neutralidade no que as pessoas compartilham. E na parte inferior, então, nós temos as palavras, né, por frequência que mais aparecem. Então, veja que a partir do primeiro, até o primeiro caso, que é na linha vermelha, a gente fala muita palavra morte, né? E depois, a partir do primeiro caso, começa a se falar do SUS, né, por conta das pesquisas de vacinas e tudo, né? E depois da primeira morte entra a palavra Deus, por exemplo, China e assim por diante. Então, vejo que, mesmo se a gente não soubesse que se tratasse de coronavírus aqui, a gente tem uma base da parte comportamental do que as pessoas tratam ali no Twitter, que permite, então, que tenha a noção de que algo está acontecendo. Isso é muito interessante, porque a gente tem uma coisa dentro dessa parte de ciências sociais, uma coisa chamada hedonic treadmill, ou seja, existe uma tendência, normalmente, quando acontece algo, de ter picos de comportamento, por exemplo, acontece algo aqui pessoal comigo, com vocês, a gente tem um pico de tristeza, de alegria, e depois a gente tende a estabilizar. Isso é hedonic treadmill, ou seja, a gente tem um pico de que está acontecendo alguma coisa e depois estabiliza. Tem outro pico, estabiliza. E aqui a demarcação específica do primeiro caso da primeira morte sobre coronavírus, né? Esse caso específico ficou até um pouco famoso, né? Então saiu no jornal e tudo. E a publicação desse trabalho, para quem quiser dar uma olhada, gratuito também, é esse artigo aqui, Covid-19 tweets no Brasil, coleta, tratamento e análise de textos com evidências de estados afetivos alterados em momentos impactantes. Não quis usar Covid-19, né, no título, mas que foi publicado ali no Brasnan, né, que normalmente é um dos principais eventos que ocorre aqui no Congresso da Sociedade Brasileira de Computação, isso em 2021. E agora, para finalizar, eu vou trazer algumas novas perspectivas, mais pouquíssimos minutos aqui, mais 2, 3 minutos, a gente fecha o assunto. Por que eu quero trazer essas novas perspectivas? Porque se no passado a gente tinha acesso, né, a Twitter, Facebook, hoje em dia está cada vez mais difícil. Como que a gente pode coletar novos dados, dado as questões, as perguntas que a gente tem? Então, uma delas, pergunta pessoal minha, que era sobre medicamentos populares, né? Quem é de São Paulo, tem outros estados que têm isso também, precisa de uma farmácia, né? Como é que a pessoa não tem? Então, eu, por uma questão ali pessoal, comecei a conversar com uma farmacêutica ali, e o que eu percebi é que na época que a gente tinha, né, nas farmácias esses medicamentos, mas a gente tem que ficar se deslocando para descobrir se esse medicamento está lá ou não, né? Então, eu com alguns alunos de iniciação científica começamos a trabalhar aqui tem Farmácia Popular, que é um programa que o governo federal na época disponibilizou, e associamos também ali a parte de dados que o IBGE também nos disponibiliza para ver se esses medicamentos, como eles estão distribuídos, a questão da farmácia popular, medicamentos, será que eles são distribuídos de forma igual ou desigual dentro da cidade de São Paulo e como que dependendo da resposta, né, se a gente consegue ajudar de alguma forma, né? Então vejo que aqui nós temos um mapa disso tudo, onde aqui na parte esquerda, quanto mais verde mais claro for, menos farmácia popular tem, ou seja, menos farmácias com acesso a medicamentos populares tem. Quanto mais verde, escuro, mais farmácias com medicamentos populares nós temos. Ou seja, a gente, se fizer uma comparação aqui, né, entre a parte de mortes e tudo isso, está vendo que nos bairros mais periféricos as pessoas vivem muito menos e têm muito menos acesso a farmácias populares do que nos bairros mais ricos. Então, só para comparar, na Zona Sul aqui, nessa cidade aqui, onde nós temos, que é o Grajaú, que é um bairro periférico pobre, nós tínhamos, no caso, quatro farmácias com medicamentos populares. Enquanto aqui no Itaim Bibi, que é um bairro rico, em São Paulo, nós tínhamos 36. Então, a ideia é, será que tem alguma forma de a gente ajudar essas pessoas e, ao mesmo tempo, coletar, né, dados dessas pessoas para poder trabalhar com isso tudo? Então, vejam que a gente pensou num sistema colaborativo, né, e percebeu que nos locais mais remotos ali tinha menos pessoas com menos acesso a esses medicamentos, e nos locais mais ricos ali, pessoas também mais longevas ali, que eles têm mais acesso a isso tudo. Então, a ideia é, se a gente montar algo, né, que permite que essas pessoas
possam compartilhar colaborativamente, por exemplo, eu procurei um medicamento, eu achei esse medicamento. Outras pessoas dentro desse mesmo sistema conseguem saber se esse medicamento foi encontrado ou não e o local onde foi encontrado. Então fica mais fácil para poder descobrir onde existem esses medicamentos e não ter que ficar passando por vários locais até encontrar esse medicamento, principalmente quando tem pouco acesso às farmácias com esse tipo de disponibilidade. Então, a gente montou um sistema colaborativo e, nesse momento, nós estamos coletando os dados. Um outro caso é que a gente pode utilizar, inclusive, chatbots. Então, durante a pandemia, por exemplo, que a gente já conversou, eu morava em Fortaleza, ajudei ali o início de um laboratório em ciência de dados de inteligência artificial, e, na época, a gente começou a observar o fluxo, né, do espalhamento, né, do coronavírus, que partia sempre de bairros mais ricos para bairros mais pobres, Fortaleza, como aconteceu na maioria dos locais. E aí, na época, eu era cientista-chefe, né, de um projeto de chatbots e eu acabei, voluntariamente com a minha equipe, fazendo um chatbot voltado para auxiliar a população de Fortaleza a encontrar um posto de saúde, por exemplo, ou uma UPA próxima da casa, dada a triagem que a própria prefeitura forneceu. Então, a ideia não era tratar ninguém, mas como eu tinha contato com a secretária de saúde da cidade, a gente se baseou justamente no processo de triagem que eles tinham. Então, a gente criou um chatbot e esse chatbot interagia com esses usuários interessados, então, eram cerca de 3 mil usuários por mês, de tal forma que os dados ficaram registrados em banco de dados. Né? Então, veja que a gente pode também registrar esses dados e fazer intersecção com outras bases para poder, então, fazer nosso trabalho. Então, esse chatbot foi chamado Doutor Saúde pela própria prefeitura, e a gente fez essa coleta de dados. Então, basicamente, o que vocês veem aqui são os pontos vermelhos, onde existem as unidades de pronto atendimento, e os pontos em preto aqui são uma amostra, né, de onde as pessoas entravam em contato. Então, a gente utilizou o, o tipo de API para mapa, não é? Para poder ajudar as pessoas, depois que ela terminasse o diálogo com o chatbot, a encontrar esses locais, e a gente registrava tudo isso. E isso permitiu também, então, que a gente tivesse mais trabalhos também associados à questão do comportamento das pessoas, dependendo do tipo de sintoma que ela tinha, da trajetória que ela tinha que usar. E a gente percebeu, por exemplo, que, dependendo das características do local, as pessoas tinham que viajar muito mais para poder ter o tratamento necessário do que as pessoas que, de repente, tinham mais condições, né? E, normalmente, as UPAs, os locais de atendimento, tendem a estar, pelo menos, Fortaleza, em locais mais ricos, né? Então, apenas para fechar aqui, mais perspectivas, então, nós temos fontes de satélites, estacionamento remoto, aplicativos, sistemas, pode-se fazer parcerias com jornais colaboradores e interseções com outras áreas. Nesse exato momento, por exemplo, eu terminei uma disciplina aqui com alguns alunos, tratando justamente da questão das consequências de muito uso das mídias sociais em relação à questão de ansiedade e de comportamento negativo de pessoas, principalmente das pessoas adolescentes, que são as faixas mais afetadas, segundo as últimas publicações de psicologia comportamental. Tá? Então, para fechar, o foco, quando a gente trabalha com ciências sociais computacionais, tem a ver com o comportamento humano e os traços digitais deixados com as pessoas ali. E a gente coleta esses dados, pensando na questão não obtrusiva da coleta. E é fundamental, a partir de uma pergunta, para, então, pensar nas fontes, né, onde a gente pode conseguir esses dados, mesmo que esses dados não estejam disponíveis, as pessoas precisam utilizar essas outras formas de forma não obtrusiva, da mesma forma. E a gente consegue também, então, verificar, por meio de técnicas computacionais estatísticas, os comportamentos não evidentes dessas pessoas. E pode ter uma série de aplicações, desde políticas públicas até cidades que já utilizam esse tipo de resultado para fazer as métricas de qualidade de vida. Por exemplo, Londres tem o índice de privação, por exemplo, um deles é baseado no que as pessoas falam nas redes sociais. Né? E é basicamente isso. Né? Abro aqui para perguntas, caso alguém queira fazer. Né? E
agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Ok, Luciano, muito obrigado. Que nós temos que agradecer você por colaborar com o nosso programa. Como você sabe, o nosso programa computação aplicada é aplicada às missões fim do INPE, né? Parte de meio ambiente, sensor remoto, climatologia, clima espacial e aplicações espaciais de construção de satélites, software embarcado, etc. Então, nesse sentido, a gente chama pessoas, né, de diferentes áreas para, pelo menos, dar uma ideia que existe vida fora da computação aplicada do INPE. Então, nesse sentido, né, vem muito na hora certa para colaborar, né, com outras ideias, outras áreas, né, que a gente não trata muito aqui no INPE. Antes de passar as perguntas para o pessoal, eu queria abordar duas coisas. Uma é como é computação social, né, ou seja, a utilização da tecnologia computacional e algoritmos, e, sei lá, métodos para a área social, tem alguma coisa a ver com... Porque hoje em dia, especialmente tratando de cidades inteligentes, além de oferecer qualidade, o mais importante é a inclusão, né? Inclusão das pessoas que estão fora para trazer dentro. Como é que a computação social vê isso para trazer essas pessoas de uma forma real e prática e não ficar só no papel? Vocês veem isso alguma coisa? Tem algum... Então, eu vejo, né? Mas são duas linhas, né? Aliás, é uma excelente pergunta, DJ. Eu vejo duas linhas acontecendo, né? Sei. Vou pegar o exemplo prático do Brasil, né? Que a gente tem uma quantidade de pessoas enormes que utilizam o telefone celular, né? Então, na verdade, a gente tem mais telefone celular do que a própria população brasileira, né? Sim. O papel da inclusão nisso tudo, no meu entendimento, está na medida, vamos pensar o seguinte, né? Se a pessoa tem como utilizar aquele local, né? Pensando, por exemplo, no bem-estar social, né? E ela pode contribuir com aquilo que ela escreve, quer dizer, ela tem um empoderamento daquele local por conta daquilo que ela compartilha e tudo, de alguma forma ela está gerando uma transformação dentro de uma exigência que passa a ser, depende do digital, né? Então, por exemplo, quando a gente tem um movimento de transformação, como aconteceu na cidade de Santa Mônica, que eu acabei de falar agora, né? Santa Mônica tem um aspecto interessante, porque era uma dessas duas cidades que acabou, por conta do uso dessas tecnologias, ter incentivo, por exemplo, de políticas públicas. Então, Santa Mônica, por exemplo, não tem poste. A iluminação noturna ela é na altura da calçada. Entendi. Isso permite, então, que você tenha ali uma visão de céu, a sensação é diferente. Sim. Um outro ponto interessante nesse sentido é que quando eu falei dos mapas psicológicos, né, existe também uma pesquisa, né, que dá para se adequar aqui, que é a seguinte: se a gente pensa, por exemplo, no Google Maps, o Google Maps ele faz o caminho menor, né, ele faz o caminho ótimo, né, o próximo disso. Só que ele não está pensando, por exemplo, na parte afetiva da pessoa. Então, dá para se aproximar dessa parte afetiva, ou seja, aquilo que a pessoa passa no dia dela, de acordo com o que ela vive em termos de traçado. Então, por exemplo, isso, se a gente muda o traçado, e tem publicações, inclusive, nesse sentido, né? É um pesquisador muito importante, que é o Daniel Quert, falei um pouquinho dele também no início aqui. Hoje em dia ele está na Bell Labs, lá em Londres, se eu não me engano. Ele tratou justamente de um mapa chamado mapa de cheiro. Esse mapa de cheiro, quer dizer, se a pessoa passa por locais, vamos supor, no meu caminho de casa para o trabalho, eu vou caminhando, mas eu passo por um parque, tudo, a forma como eu me sinto, a forma como eu compartilho, isso tudo muda também. Ou seja, são os padrões que a gente vai conhecendo que permite que haja mudanças nessas cidades e que essas mudanças também me gerem um retorno de bem-estar. Ou seja, não tem como não passar pela tecnologia, mas eu estou tratando do aspecto social aplicado, né? Sim, sim. Bom, legal, legal. Outra coisa que eu percebi que você fez um mapa lá de clusters separados em amarelo, né, com um monte de conexões. Não sei se Isso. já trabalha no seu grupo, alguém trabalha na área de redes complexas.
né? A minha orientadora de pós-doutorado ela é física de formação, né? Ah, tá. Então, eu acabei não comentando, mas Aham, a gente partiu das redes complexas para depois fazer os clusters. Embora eu não tenha utilizado técnicas de redes complexas ah, no ZGF, por exemplo, né? Mas a ideia era essa, de fazer ah, clusters e você conseguir fazer a modelagem ali para entender como o que tem ali de padrão para se repetir, né? Porque é, quando a gente monta uma sim, análise de agrupamento daquelas, o desafio são as rotulações, né? É sim, o tipo de análise não supervisionada, né? tá certo. Tá certo. Muito obrigado. Pessoal, hora de vocês perguntarem. Se quiserem fazer no chat, eu leio. Acho que o Luciano também vai poder ler. Deixa eu até descompartilhar aqui, DJ, para Ah, eu pode. ver se tem perguntas, tá? Deixa Deixa eu... eu ver aqui. Ah, acho que é o Telmo, né? Boa tarde. Tá, tá, tá. É, Poderia comentar mais sobre quais ferramentas foram usadas para tratar e analisar os dados como linguagem de programação? Sim, eu usei basicamente linguagem de programação R, né? hum, E Python, né? Então, inclusive, né, a gente consegue utilizar as duas ao mesmo tempo, né? Então, por exemplo, se você estiver utilizando um notebook, você consegue, um notebook, tipo o Jupyter Notebook, né, o Spider, você consegue utilizar R ao mesmo tempo. O R ele tem como o R tem uma origem estatística, né, é de 1976, ele tem já ali funções mais apropriadas para análise para a parte gráfica, na minha opinião, do que o Python. Embora o Python tenha muita coisa boa também, né? Tem Panda, Seaborn, tem NumPy ali para manipulação de data frames e tudo. Só que, por exemplo, na parte de raspagem e tudo, né, o Python é muito mais interessante. Então, eu uso mais essas duas, né? Principalmente o R. Principalmente o R. Né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. no chat não tem. Mas, pessoal, quem quiser perguntar, por favor, fique à vontade. Eu sei que vocês têm o e-mail dele, mas que a pergunta de vocês pode ajudar muito outros colegas aí. Ah, o Telmo também está perguntando sobre dificuldades no Uhum. tratamento de dados para tornar mais fácil o processamentos posteriores. Tá, esse é um desafio importante, tá? Porque normalmente quando a gente trata dessa parte de ciência de dados, a primeira parte é a coleta, né? Mas a coleta ela tem que partir de uma pergunta específica, né? Quando eu falei ali da pergunta científica, ela é fundamental para as fontes, né? Só que existem técnicas, né, específicas para poder fazer a seleção, principalmente quando a gente trata de uma quantidade de dados muito grande, né? Então, por exemplo, a gente pode usar PCA, né? Que é um principal componente de análise. Tem outros também, né? Tem a LDA também serve para isso. E mais recentemente nós temos técnicas mais específicas, mas que tem uma diferença em relação a essas que eu acabei de falar. Porque o PCA, por exemplo, né, quando a gente vai fazer a análise, a gente tem que pensar no número de dimensões que a gente vai tratar os dados. Então, por exemplo, tem um tipo de teste chamado scree test, né? Então, você, de acordo com o declínio, né, a gente define o número de dimensões manualmente para saber o número de dimensões que o PCA será tratado, né? Quando vai fazer análise fatorial, por exemplo. Então, se a gente for, tem duas linhas, né? Essa que eu falei, né? Então, tecnicamente, a gente vai fazer uma análise partindo do princípio que a gente não conhece as variáveis, a gente vai fazer uma análise baseada nesse pré-processamento, elimina as variáveis que não nos interessam. Uma outra forma é a gente fazer de forma direta, baseado na literatura. Então, por exemplo, a gente pode encontrar na literatura variáveis específicas ali que já são tratadas e que a gente acaba citando elas para poder fazer essa seleção. Existe uma terceira forma também, que é fazendo a junção de variáveis. Então, por exemplo, quando a gente vai trabalhar com modelagem de equações estruturadas, por exemplo, a gente pode ou juntar elas, ou somar elas, ou criar uma nova variável a partir de outras duas, três, quatro, cinco variáveis, como a gente achar. O grande ponto aqui é que
a gente, antes de fazer uma modelagem e chegar nas análises finais, nós precisamos tratar, fazer uma estatística descritiva inferencial, usar métodos quantitativos, antes disso tudo, para poder fazer a análise disso tudo. Então, tem duas formas. Ou a gente faz uma análise de correlação, se a gente não tem se são dados secundários, que é a maior parte do que a gente trata, ou seja, não somos nós que criamos aqueles dados, a gente coleta só, mas uma correlação, em correlação a gente não consegue fazer a análise causal, não é? A gente sabe que existe correlação. Ou a gente pode, eventualmente, fazer uma relação causal se a gente tiver controle sobre o experimento, mas aí é muito mais restrito, né? Então, ditas técnicas, o ponto aqui, Thelmo, é baseado em uma variável que seja o pivô dos demais datasets. Então, se você, por exemplo, quer tratar de algo que envolve região local, é importante que, por exemplo, se você tratar dos dados do IBGE, que inclusive tem bibliotecas específicas, o pessoal do IBGE e o pessoal da Fiocruz, né, da Fundação Oswaldo Cruz, eles criam bibliotecas para o R. Então, além de fornecer dados também. Uma outra fonte de dados também que eu não citei, mas que é interessante, são iniciativas voluntárias de dados abertos. Então, ciência aberta, dados abertos, né? Por exemplo, tem o Brasil I/O que faz um trabalho fantástico nesse sentido, né? Então, é uma das minhas fontes também. Ou, então, criar formas de se coletar novos dados de forma não intrusiva, como foi o exemplo do chatbot que eu falei agora há pouco. Mais alguma pergunta, pessoal? Luciano, o Termo também fala, não sei se você comentou, de fontes de dados como Pesquisa Nacional da Amostra do Domicílio do IBGE. Você tem interesse? Você chegou a usar? Não sei, eu entendi se ele está usando, mas eu acho que... Ah, tá. Sim, eu uso sim. Inclusive, o IBGE tem uma parte super interessante desse sentido, né? Porque eles já têm os dados super tabulados ali, eles têm API para você usar. Então, ao invés de você ter que pegar, raspar e tudo, basicamente você usa a API deles, né? No próprio site do IBGE para fazer isso, né? Assim como o próprio INPE, né? O INPE também tem uma base de dados ali. Eu não me lembro exatamente o nome, mas é o Sidra, né? Alguma coisa assim, que permite fazer isso. Então, o segredo está na intersecção dessas bases, a partir da pergunta que a gente faça, que tem um cunho social aplicado. Pessoal, tem mais um comentário, pergunta, por favor? Ok. Luciano, mais uma vez, muito obrigado aí pela paciência, para colaborar com a gente. Foi importante a sua palestra aí para dar, como já falei, dinâmica de outras áreas. Também tem a ver com computação, né, e que pode, as sugestões aí e tal, as técnicas que você mostrou, pode ser muito útil, né, dentro do trabalho que cada um está fazendo. Tá bom? Sou eu que agradeço, Vidia, para mim. Como eu disse, foi um prazer, é uma honra para mim participar aqui participar aqui com vocês, né? E é um instituto de excelência, né? O INPE, né? Então, com os desafios que passou aí ao longo dos seus 50, 60 anos, né? É, Permanece em pé pela competência, certamente, que os professores, os pesquisadores, os alunos têm lá dentro, né? Então, eu agradeço e me coloco à disposição, tá né, bom? para Vamos mantendo. compartilhar Sim, parcerias, colaborações, palestras, podem contar comigo. perfeito. Tá bom, pessoal, muito obrigado. Semana que vem pode ser que tenha uma outra palestra, mas o Rafael vai entrar em contato com vocês. Eu não vou estar aqui, porque vou viajar. Tá? Até mais, pessoal. Até semana que vem, ou até dia 13. Obrigado, Luciano, mais uma vez. Vamos manter contato para a gente conversar sobre outros trabalhos. Passando as férias agora, Vidia, que vai entrar em recesso, Isso. eu mando uma mensagem para você, tá bom? Perfeito, perfeito. Ótimo. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Até mais. Tchau.